Olá, sejam bem-vindos ao canal DeFi e Moeda Mundial. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado e programador especializado em finanças descentralizadas. No nosso canal nós falamos sobre assuntos relacionados à nova economia, como criptoativos, tokenização de ativos reais e, obviamente, moeda mundial, assunto pouco conhecido, mas de extrema importância nas discussões econômicas contemporâneas. Mas o assunto de hoje é tokenização de ativos reais, especialmente o projeto Ike Token. Será que esse projeto pode ser considerado um projeto de tokenização de ativos reais? Que a imprensa, tem chamado de RWA, Real World Assets. É isso que nós vamos ver. Nós não vamos analisar, por exemplo, questões que não têm nada a ver com aspectos jurídicos do white paper, que é o documento que nós temos do projeto. Ou seja, eu não vou falar sobre o Ike Batista, que é o principal divulgador do projeto. Não vou falar também sobre a Supercana, ok? Vou falar especificamente sobre a parte jurídica, conforme o próprio documento direciona. Ou seja, nós temos aqui esta primeira parte, que eu já traduzi para vocês, que diz o quê? Diz basicamente que o documento, que antes de qualquer transação, de você adquirir qualquer token, usuários e investidores, essa palavra aqui devemos já sublinhá-la, devem ler e compreender integralmente o aviso legal fornecido desse documento. Esse aviso legal aqui eu já traduzi também, já vamos entender ele de forma específica. E aqui está dizendo o seguinte, se você prosseguir, você reconhece os riscos, termos e implicações legais descritos. E fala, se você não concordar com esses termos, não participe de nenhuma atividade relacionada ao Ike. Então temos que ser honestos aqui, que o documento está dizendo aqui, se você não concordar, não participe, ok? E algo que vale aqui tanto para empreendedores, tanto para investidores ou compradores, há uma diferença importante sobre esses dois termos, que é a consulta a um advogado especializado em criptomoedas, criptoativos de forma geral, para que de fato você possa entender que se trata um projeto de tokenização. Bem, essa afirmação aqui ela é muito importante. Por quê? Porque o mercado de tokenização é um mercado de nicho. Não é qualquer advogado que vai saber prestar assessoria jurídica para um projeto de tokenização, sobretudo se for de ativos reais. Mas falaremos sobre isso mais à frente. Bem, vamos direto ao ponto, vamos analisar, bem, antes, ou seja, de entrarmos no conteúdo do documento, nós vamos fazer o que o próprio white paper está mandando fazer, que é ir para cá, certo? Tudo isso aqui, eu já traduzi para vocês aqui também, nós vamos analisar juntos toda essa parte aqui. E depois você vai tirar suas próprias conclusões, sobre o mérito deste projeto. Bem, o que está dizendo aqui, Começa. Isso aqui é interessante. Ele está dizendo que esse é um token de utilidade. O termo em inglês é um token utility, projetado para fornecer acesso a um ecossistema descentralizado relacionado a biocombustíveis, bioplásticos e biotecnologia. Veja, aqui está a caracterização legal do que ele está vendendo. Certo? É um token de utilidade projetado para fornecer acesso a um ecossistema. Acesso a um ecossistema que ele está chamando de descentralizado, relacionado a biocombustíveis. Bem, a ideia de você ter um token que permita acesso a produtos e serviços é exatamente a caracterização de um token utility. E a importância do direito comparado, conforme eu falei para vocês, por quê? Porque se nós formos aqui no Marketing Crypto Assets, nós temos esse significado já positivado, conforme falamos no direito. Ou seja, utility tokens, eles provêm acessos para determinados bens ou serviços. Essa definição, que hoje está positivada da União Europeia, é uma definição clássica do mercado. Certo? Então, utility tokens, geralmente ele tem
ele serve a uma função específica, né? Então, ou seja, ó, eles concedem, né, acessos a funcionalidades específicas, serviços. Ok? Pense, por exemplo, que por meio de um token você pode ter acesso a uma determinada plataforma, certo? Contrariamente aos chamados security tokens. Os security tokens, eles já são tokens que eles estão relacionados a algum ativo subjacente, conforme nós podemos ver inclusive aqui, ó. Security tokens directly linked to the performance of valuation of the underlying asset. Ó. E aqui pode incluir várias questões, certo? Por exemplo, lucros relativos a um empreendimento. Então, se eu adquirir um determinado token, eu vou ter um percentual dos lucros que uma empresa, por exemplo, né? Imagina que eu tenho uma empresa, vamos usar o exemplo que nós estamos trabalhando aqui, de Supercano, que vai investir nesse mercado, etc. E aí, se essa empresa tiver lucro no empreendimento, um percentual dos lucros eu vou passar para o detentor do token. Esse token, ele em regra é chamado de security token, ok? Por que em regra? Porque pode haver algumas exceções, uma vez que primeiro você deve analisar a questão legal específica. No caso, no Brasil tem a legislação que regulamenta o mercado de valores imobiliários. E alguns critérios hermenêuticos, né, como aqui, ó, Hallway Test, uma construção da jurisprudência americana. Todos esses elementos, de forma muito detalhada, estão tratados no nosso livro Guia Jurídico da Tokenização. Aqui nós respondemos de forma exaustiva dúvidas dos empreendedores, né, sobre, por exemplo, a diferença entre um token utility, token security. Veja que temos aqui, ó, os elementos, tokenização, não basta tokenizar, ó, tokenização imobiliária, definição jurídica de criptomoedas, tokens imobiliários, NFTs, jurisdição na negociação descentralizada de valores imobiliários. Token utility pode ser considerado valor imobiliário? Questão importante aqui esse capítulo. Falando sobre tokenização de derivativos, regulamentação das criptomoedas nos Estados Unidos e algumas questões até mesmo relativas à parte do chamado direito penal econômico. Certo? Então, muito importante isso aqui. Então, voltando aqui, né? Então é isso. Ele está dizendo que é um utility token. Então veja que o utility token, ele não, em regra, tá? Em regra mesmo, porque eu não conheço nenhum utility token, né, que venha da participação em lucros. Ele apenas dá acesso a determinados produtos ou serviços. E aqui ele diz que o token não é um valor mobiliário, commodity, swap ou qualquer outro instrumento financeiro regulado nos termos, e aqui ele usa o US Securities Act, né? E dentre outras normas que você pode entender de forma mais aprofundada, ou no nosso livro Guia Jurídico da Tokenização, ou aqui também nesse artigo que está no Migalhas, ok? Que é um artigo aí também onde falamos sobre a regulamentação do mercado de criptoativos nos Estados Unidos. Então, continuando aqui. Bem, ele está falando também, ó, que nenhum elemento da venda, estrutura ou distribuição do token constitui uma initial coin offering. Seria algo similar aos IPOs, né, só que envolvendo aí a emissão de token de modo a captar recursos para um determinado projeto. Então, qual que é a ideia do initial coin offering? Por exemplo, eu tenho um projeto de risco que eu não sei se vai dar certo. Imagine, por exemplo, que eu quero investir, quer desenvolver um projeto relacionado a tal da Supercana, mas eu não tenho esses recursos, então eu vou o quê? Eu vou lançar esse token no mercado buscando auferir esses recursos e vou investir nesse projeto e um percentual eu vou passar para os compradores do token. Isso é uma initial coin offering, ele está dizendo que não faz isso nesse caso aqui, ok? Ó, ou qualquer outro mecanismo regulado de captação de capital. Ele está dizendo aqui que o Ike Token não é um mecanismo de captação de capital, ou seja, a venda dele não busca pegar recursos de terceiros para investimento em projetos, de modo a garantir ou dar uma rentabilidade atrelada ao sucesso do empreendimento.
Bem, eles dizem aqui que não fornecem também consultoria financeira, de investimento, jurídica, tributária ou profissional. Ou seja, você que está comprando é exclusivamente responsável por consultar seus próprios assessores jurídicos. Aqui ele diz que ele não tem certeza sobre o status legal e regulatório. Fala que está evoluindo. Certo? Fala que as leis que regem ativos digitais, finanças descentralizadas, economias tokenizadas estão sujeitas a mudanças. Isso é verdade. Tá? Mas qual que é o problema que nós temos aqui nessa afirmação? Porque aqui, se nós estivermos falando de um ativo, de um token lastreado em um ativo real, o entendimento é a prevalência da substância sobre a forma. Então o token, quando a gente fala de empreendimentos relativos a ativos reais, ele é uma mera forma. Porque o que importa e o que é analisado juridicamente é o empreendimento subjacente. Percebe? Isso é uma coisa que muitas poucas pessoas entendem. Nós lançamos inclusive um novo livro, que é os 7 passos da tokenização imobiliária, onde isso fica muito bem claro. Então, realmente existe uma evolução, né, em relação a essa questão das finanças descentralizadas, etc. Mas isso não significa que eu não tenha como já saber, principalmente quando eu falo em termos de ativos reais, qual a legislação aplicável. Por quê? Porque a legislação aplicável continua sendo a mesma, independente de eu tokenizar ou não. Tá? Salvo em relação à jurisdição do Panamá, que nós já tivemos a oportunidade de explorar um pouco, há alguma divergência. Mas fora entendimento em jurisdições favorecidas, a regra que prevalece é a regra da substância sobre a forma. Tá? Então veja, ele está dizendo aqui, né, que esse token não é caracterizando um security token, mas ele está dizendo aqui que há uma incerteza sobre isso. Tá? Ele diz que aqui ele se justifica, né, dizendo que embora ele tenha sido projetado para operar em conformidade com os marcos legais existentes, não há garantias de conformidade futura, mas está garantindo que há conformidade presente. Está dizendo que não há garantia de conformidade futura com a Securities and Exchange Commission, né, mas que há, né, então, contrário senso, né, que há garantia de conformidade presente. Aqui ele traz, né, que autoridades regulatórias podem determinar que o AIC está sujeito a leis e valores mobiliários, obrigações fiscais, normas de combate à lavagem de dinheiro e outras regulamentações financeiras. E aqui ele traz uma série, né, de implicações aí para os detentores do token, caso o token seja considerado, por exemplo, um valor mobiliário. Bem, quando se fala agora sobre a parte de garantia de valor ou retorno, fala que os mercados de criptomoedas são altamente voláteis. O preço do AIC pode variar devido a diversos fatores, incluindo oferta e demanda, desenvolvimentos regulatórios, avanços tecnológicos. E aqui fala que nenhuma garantia de retorno financeiro, olha só que importante isso, nenhuma garantia de retorno financeiro, participação em lucros, dividendos ou valorização do token é feita em relação ao AIC token. Ou seja, você comprando esse token, você não tem qualquer garantia de ter algum tipo de retorno financeiro, de ter participação em lucros, dividendos, ok? Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, participação em lucros, muito provavelmente esse token será considerado um security, certo? E aí no caso do Brasil, um valor mobiliário. Então, ou seja, está dizendo aqui que o valor pode diminuir, tornar-se líquido, ser removido de plataforma de negociação sem que os detentores tenham qualquer recurso. Em síntese, se você comprar esse token, você sabe que você pode perder absolutamente tudo, todo o investimento, certo? E é isso que está dizendo aqui, ó. Você assume risco de perda total. Ó. E não deve se engajar em negociações especulativas sem compreender plenamente esses riscos. Aqui fala que não se responsabilizam por perdas do mercado, então exclui totalmente a responsabilização deles. Aqui fala sobre os riscos, né, que são inerentes ao funcionamento da rede, no caso é a Solana. A Solana, não vou entrar em detalhes, mas a Solana ela já parou uma vez, uma pelo menos que eu sei. Tá? Então há riscos. Tá? Quando a gente fala de token, a gente está falando de smart contracts, também há riscos associados à programação desses smart contracts. Isso aqui é um ponto, ó, que é algo interessante.
A perda de acesso às chaves privadas resulta na perda irreversível dos tokens sem possibilidade de recuperação. Isto aqui é verdade. Só que quando a gente fala sobre tokenização de ativos reais, o fato de eu perder a chave privada não necessariamente representa a perda do direito que foi adquirido por meio do token, desde que eu consiga outros meios de prova. Por quê? Porque o token, essa transferência do token, claro que isso varia conforme o contrato, tá? Mas no nosso caso específico, nós trouxemos no livro 7 Passos de Tokenização Imobiliária, nós entendemos que essa transferência de um token representa uma assinatura digital quando a gente está falando de tokenização de ativos reais. Então, no caso, a gente tem uma empresa, né, que eu sou sócio, nós temos uma plataforma e nós temos outros mecanismos de autenticação também, exclusivamente baseados em smart contracts, mas que mesmo no caso da perda da chave privada, ainda o adquirente do token consegue provar, né, que ele adquiriu aquele direito. Então, quando a gente fala, por exemplo, se a gente imaginar que se eu perder a chave privada, eu estou perdendo o direito, eu não estou falando, aí no caso, de uma tokenização RWA, certo? Então, só para chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui. Bem, aqui ele fala sobre obrigações fiscais e de relatório, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês agora de limitações de responsabilidades, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o ponto que eu acho que é o mais importante, ó, riscos relacionados à descentralização e governança. Ó, possuir AI que não concede propriedade, participação acionária ou direito de voto sobre as empresas subjacentes, ativos ou propriedade intelectual. Bem, por que isso aqui é interessante? Eu falei que um utility token, de fato, ele não pode conceder propriedade, participação ou até mesmo aqui, né, direito, né, sobre resultados, né, de determinadas empresas. Então isso aqui está alinhado com a ideia do token utility que é mencionado. O problema é que se nós formos analisar o white paper, especificamente essa parte aqui, ó, nós temos uma promessa, deixa eu traduzir para vocês aqui, ó, modelo de compartilhamento de receitas, lucros diretos da empresa. O compartilhamento de receitas é proporcional ao lucro mensal da empresa, através de um acordo contratual auditado com um contrato inteligente. Todo mês, o AIC realizará airdrop de USDC Solana proporcionalmente aos detentores de token AIC. O que a gente tem aqui? A gente tem uma distribuição indireta de lucros. A gente não tem um token utility que dá acesso a uma plataforma. A gente tem aqui algo equivocadamente, né, chamada de airdrop, tá? Porque não é airdrop, uma vez que airdrop no mercado é uma distribuição gratuita de um determinado token. Então, eu realizo o airdrop, né, até eventualmente pode ser com base em determinadas atividades que o usuário realize para uma plataforma, por exemplo. Então, o usuário que realizou tantas atividades relativas, comprou tantos produtos, por exemplo, relativo a uma determinada plataforma, ele vai então receber tantos tokens. Está relacionado a algo, a uma prestação realizada pelo usuário. Nesse caso aqui não, nesse caso essa distribuição vai ocorrer proporcionalmente aos detentores do token. Então, ou seja, o token ele está dando o que? Ele está dando uma participação na distribuição dos lucros. Perfeito? E essa participação vai ser feita mediante pagamento. Então, aqui eu quero chamar a atenção pelo... Qual que eu quero chamar a atenção de vocês? Ó? Algo que nós falamos no nosso livro aqui também, o Guia Jurídico da Tokenização. Essa parte aqui, ó. Esse capítulo... Cadê? Esse capítulo específico. Ó. Quando nós perguntamos... Token Utility pode ser considerado valor mobiliário? Aqui nós falamos de algo que é dito pela CVM e é regra também no âmbito da regulação. É que não importa a nomenclatura que você venha dar para uma determinada atividade. O que importa é efetivamente a substância. Então veja que aqui, embora esteja sendo chamado de airdrop, não se trata de um airdrop, se trata de um pagamento. Ó.
Uma promessa de pagamento relativa ao quê? Ao lucro mensal da empresa. Então, ou seja, veja que esse modelo de compartilhamento de receita, que é feito aqui no contexto do white paper, que é o visando o quê? Captar, né, vender o token, ou seja, é um argumento utilizado para que a pessoa compre esse token, ou invista, que é a palavra correta efetivamente. Ó. Ike Investment Yield Table. Claro que se trata, né, de um investimento, de uma proposta de investimento, um contrato de investimento coletivo. Não é difícil de entender isso. Então veja que esse termo airdrop talvez tenha sido utilizado com essa ideia de tentar mascarar um pagamento, né, de juros, de lucro. Mas nós sabemos aqui que a terminologia não importa, o que importa é a substância. Certo? Tanto que, veja aqui, ó, se eu tivesse apenas um token utility, eu não precisaria ter demonstração financeira auditada em relação à empresa. O que eu preciso saber da demonstração financeira da empresa se o meu token não tem nada a ver com os resultados dela? Como assim não tem nada a ver, Fernando? É o que está escrito na parte jurídica. Vê, ó, aquela parte que está dizendo ali, ó. Possuirá que não concede propriedade, participação acionária ou direito de voto sobre as empresas subjacentes, ativos ou propriedade intelectual. Então, por que eu preciso saber das demonstrações financeiras? Então, o que a gente tem, o que a gente conseguiu visualizar aqui é que a gente tem um disclaimer aonde que é aquilo que de fato vale, tá? Que pretende ser válido, prima facie vale, que diz que você está adquirindo um token e por ter adquirido esse token você não deve esperar qualquer espécie de participação em qualquer tipo de lucro. Ou seja, você está comprando simplesmente um ativo digital que pode não ter valor nenhum, que não tem qualquer relacionamento com o negócio efetivo da Supercana. Mas quando nós vamos para o corpo do white paper, nós vemos a divulgação de um projeto que visa atrair investidor com base no quê? Com base na Supercana, com base na empresa, com base na capacidade de empreender do principal aí incentivador do projeto. Mas o disclaimer diz que não é nada disso. Você está comprando um token que não tem. Literalmente você pode pensar a partir da leitura do disclaimer que você tem apenas um token que vai te dar acesso a uma plataforma e só. Entende? Você não está comprando nada vinculado pelo disclaimer, você não está comprando nada vinculado à Supercana. A não ser o fato de eventualmente eles criarem uma plataforma, né, relacionada a esse projeto e você poder ter um acesso a essa plataforma. Mas você não tem garantia nenhuma aqui de que você vai ganhar qualquer espécie de participação no lucro, pelo disclaimer. Mas no contexto do white paper, diz o contrário. Veja que coisa interessante. Então aí fica para você analisar, tá, os riscos. Mas o que nós podemos já bater o martelo é que o disclaimer diz uma coisa. Tá? Aqui está dizendo uma coisa. No corpo do documento está dizendo uma coisa completamente diferente. E aí como que o judiciário ele vai interpretar isso? Depende. Tá? O judiciário ele pode entender que você deveria saber que esse é um mercado altamente arriscado, ou ele pode entender que você deve receber um tipo de proteção porque está sendo feito totalmente um marketing aqui para te induzir a achar que você vai ter alguma participação nesse projeto Supercana. Mas você não tem direito nenhum nisso. Está sendo dito aqui. Isso, dessa afirmação, isso gera um contrato? Bem, se gerar um contrato, esse contrato está em desacordo com o disclaimer. Perfeito? Perfeito? Percebe? Então, assim, esse tipo de inconsistência em um projeto não pode existir em hipótese alguma. Por quê? Porque se esse token ele for considerado um security, as penas são gravíssimas. Tanto, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil até que não é tanto, mas isso pode acabar gerando outros crimes financeiros. A gente não tem como entrar aqui a fundo. Tá? Mas é realmente algo muito
arriscado para o empreendedor também fazer um projeto como esse, um projeto que não tem um parecer jurídico atestando de fato a natureza desse token. Porque de nada adianta eu fazer um disclaimer dizendo que é um token utility, se eu estou prometendo uma participação dos lucros. Se eu estou vendendo o projeto, porque qual que é a ideia da oferta pública de valores imobiliários? Nós temos isso aí no caso da XRP, inclusive, analisamos exaustivamente a jurisprudência. A ideia é você oferecer um empreendimento para o mercado, não importa o meio que você utilize para oferecer isso, de modo a captar recursos desse mercado. E o Estado quer proteger essas pessoas. Nós temos aqui claramente uma oferta, né, de um projeto e promessas aí de claras de rendimento. Mas no disclaimer diz totalmente o contrário. Então, se eu comprar esse token, eu estou comprando apenas um utility token, que dá direito a apenas a acesso a alguma plataforma. É o que ele está dizendo aqui, inclusive. Né? Vamos voltar lá. Ó. Vamos voltar logo no começo. Ó. É um token de utilidade projetado para fornecer acesso a um ecossistema descentralizado relacionado a biocombustíveis. É só isso. Ou seja, você não deve esperar que você vai ter participação nesse projeto de Supercano. É isso que ele está falando. Então, ou seja, eles estão numa contradição. Porque se ele falar que eu tenho participação no projeto Supercano, que é basicamente confirmar todo o marketing que está sendo feito, então o disclaimer está mentindo. E eu passo a ter sim um security. E passo a estar fazendo uma oferta pública de valor imobiliário. Claro que a questão da oferta pública depende sempre de análise. Tá? Mas eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um risco aqui. Indícios, né, de oferta pública de valor imobiliário. Existem ofertas privadas, tá? Nós não temos como entrar aqui, mas nós temos aqui, por exemplo, o parecer 32 da CVM que fala, né, um pouco sobre essa questão quando nós utilizamos a internet, né, e como que funciona especificamente o fato de oferta de valores imobiliários pela internet para investidores brasileiros, mas criados por empresas estrangeiras. Isso pode acontecer e não é apenas no Brasil, mas é a regra também, tá? Você não precisa estar no território brasileiro para que seja. Você pode criar um site, a empresa pode ser estrangeira e essa oferta ser entendida como oferta de valor imobiliário para os investidores brasileiros. Então, assim, ó, eu considero esse white paper como o que você jamais deve fazer no white paper de tokenização de ativo real. Tá? Por quê? Porque as coisas estão completamente incertas aqui. Okay? Isso gera riscos, não apenas para o comprador do token, mas até mesmo para o próprio empreendedor. Tá? Então é muito importante você que é empreendedor, que antes de você fazer um projeto, você certifique que você está contratando. Primeiro que você contrata efetivamente o escritório. Que você tem um parecer jurídico atestando a legalidade. Não adianta só colocar um disclaimer. Você precisa de um parecer jurídico detalhando o empreendimento e dizendo, ó, ele não é valor imobiliário por causa disso. Tá? Essa distribuição aqui não é uma distribuição de lucro, efetivamente é um airdrop. Você tem que justificar isso. Tá? Por quê? Porque senão você vai ter que justificar isso numa ação judicial, eventualmente que pode ser até de natureza criminal. Então é muito melhor você contratar antes um escritório para fazer um parecer, para fazer uma estruturação e oferecer a questão de forma correta e transparente, do que achar que você vai ter vantagens no âmbito da incerteza. Certo? O projeto pode até ser bom, não estou dizendo aqui que essa questão da Supercana, etc, não pode realmente. Só que o problema é que para quem está comprando o token, ó, eu vou dar um exemplo. Se eventualmente esse projeto dá certo, tá, e a empresa vier ter lucros efetivamente, e ela não pagar ninguém, ela pode alegar o seguinte: eu não prometi pagar ninguém, estava escrito aqui. Ela pode simplesmente embolsar todo esse valor e não pagar e não distribuir nada disso. Porque ela tá, aqui no disclaimer ela está dizendo que ela não vai fazer isso. Tá? Aí você vai ter que provar no judiciário que não, mas veja bem, mas o restante do documento falava que ela ia me passar aqui um percentual dos lucros. Entende? Então veja, é altamente problemático e eu não posso considerar esse projeto como um projeto de tokenização de ativos reais.
Tá longe de ser um projeto de tokenização de ativos reais, na medida que você, quando a gente fala em projeto de tokenização de ativos reais, você precisa ter um contrato muito bem definido, definindo os direitos e deveres, né, que surgem a partir da aquisição de um token. Nós temos que deixar isso claro, porque do contrário nós temos um mercado hoje emergente, um mercado aí muito certamente vai ainda se expandir muito para o mercado de tokenização de ativos reais, e a gente precisa tomar cuidado aí para a gente não acabar tornando esse mercado aí mais, né, mais uma narrativa sem fundamento, que tem acontecido muito isso no mercado de criptoativos. Hoje nós tivemos inicialmente uma tecnologia com o Bitcoin, fundada efetivamente na tecnologia, mas hoje, né, nós temos aí uma série de projetos que não tem absolutamente nada a ver com o mercado de criptoativos, mas que simplesmente por criar um token, né, se apresentam com projetos de criptoativos e aí geram todo um descrédito, né, sobre o mercado. Temos casos de corretoras descentralizadas, temos o caso agora da Bybit, que cometeu erro grotesco de segurança, né? Então você vê a despreparação completa, falta de preparação desses atores do mercado tradicional que querem investir no mercado cripto, ou seja, nós já fizemos um outro vídeo aqui, né? Se quer ter a capacidade de instalar um mecanismo básico de segurança de verificar, por exemplo, a raw transaction antes de assinar. Então, assim, o mercado de criptoativos não é um mercado para amadores. Não importa se você já foi, por exemplo, né, no caso aqui do Ike Batista, já foi um dos homens mais ricos do mundo, ou se você é hoje o homem mais rico do mundo. Se você não contratar uma equipe que de fato tenha conhecimento, né, profundo, né, que dedique anos aí, você vai ter problemas. Tá? E você vai ter problemas sérios. Ok? Então espero que vocês tenham entendido. E agora vocês julgam aí, né? O mérito, né? Comentem aqui o que vocês acham, né, desse projeto. Mas eu acho que a gente conseguiu destacar aqui os principais pontos aqui jurídicos, né, do white paper. E eu recomendo fortemente aos empreendedores deste projeto que revisem totalmente essa estrutura jurídica. Tenham um parecer assinado por um advogado atestando que este projeto é legal, tá? De nada adianta você contratar o melhor escritório. Você só vai saber se você tem uma garantia legal se o advogado assinar o teu parecer, colocar o AB dele ali embaixo, né? Ou dependendo do local onde ele for lançado, você tem que assinar, né? Aí você vai estar demonstrando profissionalismo. Aqui realmente eu não invisto nesse projeto dessa forma como está aqui, ainda que eu entendesse de Supercana e que a Supercana fosse de fato, né, seu investimento do futuro, eu não colocaria. Por quê? Porque o que aqui está dizendo que eu não tenho direito a nenhum, direito a nada. Basicamente é isso. É isso que está dizendo o disclaimer. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Nos falamos no próximo vídeo.